Boa tarde! Começa agora o Boletim de Notícias Canção Nova. A Arquidiocese de Aracaju ganha um novo santuário. A Igreja dos Capuchinhos será elevada à dignidade de santuário arquidiocesano. Veja as informações com Cleverton Macedo. Estou aqui ao lado do Frei Johnny, pároco aqui dos Capuchinhos. Por que essa data será tão importante, Frei? Paz e bem a todos. Essa data é importante porque marca os 60 anos da fundação de nossa paróquia e a elevação à dignidade de santuário, né? É o reconhecimento de tudo aquilo que os capuchinhos vêm fazendo ao longo destes mais de 60 anos aqui em Aracaju, no bairro América, em Sergipe. E quando falamos das benfeitorias trazidas pelos capuchinhos a Aracaju, nós podemos falar de dezenas de igrejas que foram construídas. Quer ver um exemplo? O Santuário do Bugio, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, foram os capuchinhos que fizeram, e tantas outras. Isso, os capuchinhos desenvolveram o trabalho no Bugio. Eduardo Gomes, Igreja Nossa Senhora de Loreto, uma grande igreja construída lá em homenagem a Nossa Senhora de Loreto. Temos aqui no Agamenon Magalhães, a Paróquia do Coração de Jesus, Igreja de Cristo Rei no Dom Pedro, Igreja de São Cosme e São Damião e tantas outras, Santa Rita, aqui perto, e tantas outras construídas pelos capuchinhos aqui em Aracaju. Então o Frei Johnny vai fazer o convite, 5 da tarde, nesse dia 28, missa de elevação ao santuário. Isso, neste dia 28 nós temos 8 missas ao longo do dia, 18h30 a procissão e às 20 horas a missa de encerramento e depois um pequeno show de louvor marcando estes 60 anos de paróquia. Muito obrigado ao Frei Johnny. Para o Boletim de Notícias, Cleverton Macedo. Nesta semana, o Papa Francisco expressou grande preocupação com os conflitos mundiais. Vários países têm feito testes nucleares e confirmam este alerta do Santo Padre. A bela criação ganha contornos de insanidade. Blindados anfíbios transportam fuzileiros sul-coreanos num exercício militar na costa leste do país, que já dura 12 dias. Tropas americanas auxiliam e o Japão apoia. Os 3 governos acreditam que a Coreia do Norte vai voltar a testar bombas nucleares, o que não acontece desde 2017. Na China, o ministro de Relações Exteriores pediu nesta quarta-feira esforço concentrado de todos os países para reconhecerem o impasse entre as Coreias e adotarem medidas equilibradas para evitar o pior. Outra possibilidade real de guerra atômica: Rússia e Ucrânia. O exercício militar russo envolve submarinos nucleares, bombardeiros estratégicos e mísseis balísticos. Tudo para deter e intimidar inimigos. As manobras dos submarinos nucleares russos foram acompanhadas de forma virtual pelo presidente. Vladimir Putin afirma que a possibilidade de um conflito mundial continua alta, principalmente após alegar que a Ucrânia estaria preparando a chamada bomba suja, com material radioativo que se espalha pelo ar quando é detonada. O presidente da Ucrânia nega a acusação. Volodymyr Zelensky diz que é a Rússia a fonte de toda a sujeira nuclear nesta guerra. Em meio a tantas possibilidades de tragédias nucleares, um novo apelo de paz do Papa Francisco foi nesta terça-feira, durante encontro interreligioso no Coliseu, em Roma. Os planos dos poderosos líderes mundiais não levam em conta as justas aspirações dos povos, o plano de Deus para a nossa salvação, que é um plano para a paz e não para o mal. Hoje, a paz foi gravemente violada, agredida e pisoteada. E isso na Europa, no mesmo continente que no século passado sofreu os horrores de 2 guerras mundiais. As guerras continuaram a causar derramamento de sangue e empobrecer a terra. No entanto, a situação que estamos vivendo atualmente é particularmente dramática. O Papa Francisco termina pedindo aos líderes das religiões mundiais que clamem pela paz aos políticos de seus países. E nestes dias que antecedem as eleições, o país se une em oração pelo futuro do Brasil.
Que alegria, meus irmãos, nos encontramos nesta madrugada de oração. A semana de oração pelo nosso país começou diante do Santíssimo e da imagem da padroeira do Brasil. Eu não estou convocando você para atacar este ou aquele. Eu não estou convocando você para defender este ou aquele. Eu estou convocando você para orar. Eu estou convocando você para colocarmos durante 7 dias joelho no chão. Eu estou convocando você para rezarmos pela nossa nação. Até domingo, a programação começa sempre às 4 da manhã com o Santo Rosário e à noite, às 7 horas, missa e terço do combate. A cada dia se renova o convite à oração, jejum e penitência. Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed, Padre Duarte Lara e os bispos Dom José Negre, Dom Devair e Dom José Falcão participam do momento oracional. Será um grande clamor ao longo de 7 dias. Além dos canais do Frei Gilson e do Instituto Hesed, as orações podem ser acompanhadas pela TV Canção Nova e Rede Século XXI. É impossível que o céu não responda a um povo que se une em clamor, em adoração. Prostrado aos teus pés, venho pedir a sua intercessão pelo nosso Brasil. E a Igreja no Brasil ganhou mais uma beata. A jovem Benigna Cardoso foi beatificada na Diocese do Crato, na última segunda-feira. A beatificação da jovem Benigna Cardoso reuniu cerca de 60 mil pessoas no Parque da Exposição da cidade. A cerimônia, presidida pelo cardeal Dom Leonardo Steiner, contou com a presença de bispos e sacerdotes de diferentes locais do país. Um grande amor à palavra de Deus. Eu fico tão admirado que uma jovem tem um amor à palavra de Deus. Naquele tempo não tinha a Bíblia, mas as histórias da Sagrada Escritura. E também um elemento que me encanta é que ela cuidou das tias, aquelas pessoas que acolheram a elas sem pai, sem mãe, elas acolheram. E ela não saiu do lugar justamente para cuidar. A gente até poderia dizer que é a mártir do cuidado. Benigna morreu com apenas 13 anos, lutando para defender a castidade e manter a fidelidade e radicalidade a Deus. O martírio ocorreu em 24 de outubro de 1941. Desde sua morte, a devoção à jovem foi se espalhando pelo Nordeste do Brasil e hoje atrai muitos romeiros que visitam o túmulo e pedem intercessão da beata. A beatificação foi autorizada pelo Papa Francisco em 2019. O processo antecede a canonização e é necessário para ser considerada uma santa da Igreja. Benigna Cardoso é a primeira beata cearense e a 4ª mártir do Brasil. E agora vamos falar de previdência. Será que a pessoa que recebe o benefício da pensão por morte pode trabalhar ou se aposentar? O advogado Rodrigo Capistrano tira essa dúvida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que a reforma da Previdência ela trouxe muitas dúvidas e o nosso papel aqui é esclarecer algumas delas. Hoje eu vou falar com vocês uma situação que ocorreu no meu escritório essa semana. Eu atendi uma senhora que na verdade ela estava acompanhando uma cliente que veio aqui no escritório para buscar uma aposentadoria via judicial, pois o INSS tinha negado o benefício. Então após o atendimento dessa cliente, eu comecei a conversar com a Dona Maria, que era a acompanhante dela. E eu questionei, Dona Maria, e a senhora já está aposentada? E ela me respondeu, não doutor, eu não posso me aposentar, pois eu recebo o benefício de pensão por morte do meu marido. E se eu continuasse trabalhando, eu perderia a pensão. E eu perguntei então de volta, Dona Maria, mas quem te contou essa história de que a senhora não poderia trabalhar e também não poderia se aposentar? E mais uma vez ela respondeu bem assim, falou, oxe doutor, eu trabalho com essa questão de INSS há muito tempo. Eu sei que eu não posso acumular esses dois benefícios. E eu perdi uma meia hora tentando convencer a Dona Maria de que ela estava errada, que ela pode perfeitamente continuar trabalhando, continuar contribuindo para o INSS,
se precisar de um benefício de auxílio-doença, por exemplo, ter direito e até se aposentar e ter os 2 benefícios. A reforma da Previdência ela não trouxe a não acumulação de benefícios de pensão por morte e aposentadoria. Ela traz sim uma possível redução no benefício menor, mas desde que se respeite o piso do salário mínimo. Então, para as pessoas que acham que você não pode acumular 2 benefícios, fica aqui a dica de hoje. Você pode perfeitamente acumular os 2 benefícios. Não pare de trabalhar, não pare de contribuir para o INSS, pois você poderá, sim, ter sua aposentadoria e continuar caso você já receba a pensão por morte ou venha a receber, ter também sua pensão por morte. Por hoje é só, um forte abraço e fiquem com Deus. O Supremo Tribunal Federal, o STF, propôs uma alteração à licença maternidade para mães de crianças prematuras ou para aqueles que precisam ficar internados por mais tempo. A lei permitirá que se prolongue o afastamento do trabalho ao final da gravidez. Após os primeiros meses de gestação tranquila, Maíra foi surpreendida diante de complicações no 7º mês de gravidez, o que a fez solicitar com antecedência licença maternidade para repouso e cuidado com a pequena Beatriz. Eu só tive a Bia com 36 semanas, que é mais ou menos 8 meses. Então, 1 mês já foi perdido só por repouso. Como foi um parto complicado, que eu tive pré-eclâmpsia, HELP síndrome e a Bia faltou oxigenação, ela teve que estar na UTI. E nisso tudo contava a licença maternidade. Já estava contando o segundo para terceiro mês. E quando eu voltei para casa, que eu tive a alta do hospital, já estava valendo praticamente o 4º mês. Para mães como Maíra, que tiveram filhos prematuros e viveram realidades parecidas, a lei agora traz uma boa notícia. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a licença maternidade comece a valer a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. A licença maternidade tinha a previsão legal em qual a mãe, ela poderia entrar com o requerimento no 28º dia antes do nascimento do bebê ou a contar ali da data do parto, para poder ter direito ao benefício, e esse benefício garantiria a ela o recebimento em média por 120 dias. Segundo o relator ministro Edson Fachin, a lei trata de um benefício para proteger a maternidade e a infância. Com essa decisão vai servir mais para aumentar esse prazo de convívio entre o bebê e a mãe, porque a gente tem até mesmo pesquisas e até mesmo citadas na própria decisão que em 2019 a própria ANS soltou um levantamento, que a gente tem em média 300 mil casos de prematuridade no nosso país. Então, se você avaliar esse alto índice, nada mais justo do que ter tido essa decisão para poder facilitar a relação entre o bebê e a gestante. Esta alteração na lei traz tranquilidade à mãe que passou por dificuldades. É um momento assim de muita luta, de muita oração para você tentar fazer seu filho ficar bem, sair, você estar bem para receber seu filho. Você sabia que a 4ª praia mais perigosa do Brasil está aqui em Aracaju? É a Praia dos Artistas. Muito frequentada por banhistas, as águas escondem o perigo dos valões, que se abrem a poucos metros da margem. O lugar, sem dúvida, é convidativo para uma caminhada na areia, relaxar nas cadeiras dos quiosques. O Augusto gosta de pescar aqui e sempre traz o filho. Mas na hora de entrar no mar, o pai conhece os perigos e se mantém por perto. A gente tem que ter todo cuidado, a gente não pode deixar realmente a criança à vontade, senão o pior acontece, é certeza. Essa praia aqui realmente é barra pesada. O problema da Praia dos Artistas aqui em Aracaju é afogamento. Existe um perigo constante aqui, não é à toa que existem várias bandeiras do Corpo de Bombeiros alertando para esse perigo. Muitas pessoas chegam aqui sem conhecer, entram de qualquer jeito, mar adentro e acabam se afogando. Muitas vezes quando a gente vai abordar a pessoa de fora, não conhece, vê um lugar calmo desse, se aventura, entra no buraco. Aí tem um afogamento e aí posteriormente vem um afogamento. Quer dizer que se a pessoa ficar calma, ela consegue sair de uma situação dessa de perigo? Isso, o difícil é ficar calmo, mas se a pessoa tiver autocontrole, a posição de boiar, barriga para cima
e deixar que a maré vá jogando ela para fora, em sentido da praia. Esta praia está localizada no encontro do Rio Sergipe com o oceano. Por isso, o Corpo de Bombeiros está sempre por aqui monitorando os banhistas. Esta praia foi considerada a 4ª mais perigosa do Brasil, de acordo com o levantamento feito pelos grupamentos marítimos dos bombeiros de todo o país. Por este motivo, todo cuidado é pouco. Devido aqui a gente ter o encontro do Rio Sergipe com o mar, então aqui a gente tem uma correnteza muito forte próximo à correnteza e um canal por onde essa correnteza passa. Então, sempre, ela tanto de maré de vazante ou de enchente, sempre vai ter essa correnteza que pode arrastar o banhista. Quando a maré está baixa, andou menos de 2 metros, você já cai dentro do canal, que é um buraco muito fundo, de aproximadamente 6 metros, com a correnteza muito forte. Agora vamos falar da saúde do homem. Tem muitos que alegam não gostar de médico ou simplesmente não ter tempo para exames. Mas por detrás desta falta de tempo, podem se esconder doenças silenciosas. Nos últimos anos, Firmino só lembrou de uma vez que procurou um médico. Eu não tenho o costume de ir ao médico. A única vez que eu fui ao médico foi quando eu peguei a Covid. E de lá para cá eu não fui mais, nem fiz check-up. Você não sente necessidade de visitar um médico anualmente? Sinto, mas aí principalmente você tem que trabalhar. Aí quando tem tempo, vai descansar e fica difícil, né? Fica complicado. Não ir a uma consulta por falta de tempo é a desculpa de muitos homens que só lembram de cuidar da saúde quando adoecem. Ter um estilo de vida mais saudável pode diminuir os riscos de ter uma doença cardiovascular, um câncer, diabetes, hipertensão. Mas depois dos 50 anos, homens, não tem jeito. Tem que procurar o médico regularmente, todos os anos. O urologista destacou que o câncer de próstata está entre as doenças mais frequentes a partir dos 50 anos. O pequeno órgão fica logo abaixo da bexiga. Quando o tumor maligno aparece no local, o paciente pode enfrentar consequências fatais. Por se tratar de uma doença silenciosa, os exames preventivos são fundamentais. O objetivo do exame, que é feito a partir de 45 ou 50 anos, é fazer o que a gente chama de rastreamento precoce do câncer de próstata. E o que é isso? Rastreamento precoce do câncer de próstata é você descobrir uma doença que porventura exista numa fase extremamente inicial, ou seja, onde ela pode ser curada praticamente em uma proporção grande das pessoas. Se você negligencia isso, você deixa de procurar, provavelmente quando você descobrir uma doença, ela vai estar numa fase avançada. Em alguns homens mais jovens, o acompanhamento médico também é essencial para prevenir outras doenças. Quando você pega um adolescente, por exemplo, o adolescente tem algumas queixas, às vezes relacionadas ao desenvolvimento da genitália, às vezes relacionados a questões sexuais. Tudo isso a gente pode orientar, né? Por exemplo, um adolescente que os pais querem saber como orientar o filho, quer ver se o desenvolvimento dele está correto. Isso é ideal procurar um urologista. Aquelas pessoas que têm vida sexual ativa, orientação quanto à prevenção de IST, ou mesmo tratar alguma IST que porventura a pessoa adquiriu num momento que não se protegeu, né? E existe outra coisa também relacionada à parte de cálculo, tudo isso, né? Assim, pedras, tudo isso o urologista dá essa orientação. Veja agora como fica a previsão do tempo para este fim de semana. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. A mínima fica em 25 graus e a máxima 30. No domingo também haverá muita nebulosidade e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 24 e a máxima chega aos 30 graus. Dia 24 de outubro foi o dia da sergipanidade. A data foi criada há 4 anos num decreto estadual e revela como o povo de Sergipe tem o seu jeito próprio de ver a vida. Homem, se oriente que eu vou falar da sergipanidade e peço sua licença para falar do nosso jeito. Para começar, a nossa culinária, né não? Ave Maria, só de lembrar do gostinho do caranguejo, valei-me Cristo. Coisa boa demais, me deu uma fome da moléstia.
Oxente, e o costume de usar ervas medicinais? De hoje, que o povo daqui gosta de tomar um chazinho. E não se pode tomar o chá de uma forma assim indiscriminada ou sem prazo. Tem chás que não pode passar de 15 dias, outros vão até 30 dias. O Dia da Sergipanidade foi instituído através de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa no ano de 2019. O 24 de outubro se tornou a data da identidade de todo sergipano, do que existe só aqui. Ah, pois a gente tem um jeito próprio de se comunicar com os outros, viu? Mulher, tô pensando em ir embora desse estado, não quero mais ficar aqui. Oxente, homem, não se aperreie assim não, isso vai passar. Mulher, tô devendo 100 mil reais. Eita, pega, isso tudo, moço. Imagina se fosse muito. E a hospitalidade, nosso jeito de acolher quem vem de fora, não tem igual. Repare, seu Alceu picou a mula de Pernambuco pra cá já tem 20 anos e não arreda o pé daqui. Essa é uma das coisas que atrai muitas pessoas, muitos turistas, outras pessoas que vêm morar aqui e conseguem se adaptar rápido devido ao poder de acolher que tem o sergipano. Olha ele, não podia esquecer do Santana Baião de Penha, veio de Alagoas pra cá. Repare se quer sair daqui. Para mim é grande honra estar aqui na Canção Nova, fazendo essa grande homenagem ao nosso estado tão bonito e tão belo. Com a Copa do Mundo de Futebol chegando, as crianças e adolescentes estão colecionando seu álbum de figurinhas. Aqui em Aracaju, uma professora de matemática resolveu unir diversão com aprendizado e passou a revisar os assuntos da matéria utilizando um álbum de figurinhas. E a ideia fez sucesso entre os alunos. Em ano de Copa do Mundo é sempre assim. A garotada se diverte colecionando figurinhas e preenchendo os álbuns com as fotos dos jogadores de cada país. Aproveitando o interesse das crianças, uma professora dessa escola de Aracaju conseguiu tornar o ensino da matemática mais atrativo usando um álbum. Tem muita gente, quando tem uma excelente ideia, passa dias, até meses, para amadurecer aquela ideia. Mas no caso aqui da professora Aparecida, acredite, ela acordou numa madrugada e fez todo esse álbum aqui no computador em apenas 2 dias. Os alunos receberam as figurinhas soltas com os cálculos. Se fizerem a conta certa, vão achar a resposta no álbum. Aí é só colar. A educadora conta que a inspiração veio dos filhos, que amam coleções como estas. Eu fiquei observando os meus filhos, né, as competições dele de estarem colando figurinhas. E daí surgiu a ideia, eu digo, eu vou fazer um álbum de matemática. Eu utilizei vários conteúdos que eles trabalharam no ano. Eles se dividiram em grupo, né, e fizeram uma diversão, porque tinha um tempo para terminar. O grupo que acabasse em primeiro lugar tinha uma pontuação extra. Então foi aquela euforia, né? A ideia facilitou a aprendizagem. Leveza e diversão estão incluídos no ensino de uma disciplina que, para alguns, nem sempre é tão fácil. Matemática abre portas. Na verdade, o conhecimento abre portas para você ser alguém. Os seus sonhos se realizam através do conhecimento. A gente aprende de uma maneira meio que brincando, porque a maioria da turma gosta de futebol. Para mim foi uma coisa muito boa, porque eu sou apaixonado por futebol, agora por matemática, juntou os dois, aí não tem coisa melhor, né? Quem sabe a iniciativa para estudar matemática inspire professores de outras disciplinas. Que surjam, então, novos álbuns de figurinhas. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar outras informações sobre a Canção Nova aqui em Aracaju pelo nosso Instagram, @CançãoNovaAracaju. Obrigada por sua companhia. TV Canção Nova, sempre perto de você.